No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi tenta tranquilizar Luma, que está visivelmente angustiada com a situação envolvendo Molina. "Confie em mim. Nós vamos resolver isso", diz Mavi, segurando a mão de Luma. Enquanto isso, Berta recebe Evelyn e Henriquinho em sua casa. A atmosfera é tensa, mas Berta tenta manter a calma. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu", afirma, olhando nos olhos de Evelyn, que parece nervosa. Mavi, determinado, cobra de Mércia a promessa que ela fez de entregar Molina à polícia. "Você não pode esquecer o que ele fez, Mércia. Ele precisa ser responsabilizado", insiste Mavi, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. Mércia hesita, mas acaba concordando. "Eu farei o que for certo, mas precisamos de provas." Em um momento inesperado, Luma aceita a proposta de Molina, que promete ajudá-la a recuperar o quadro de arte em troca de não denunciá-lo. "É arriscado, Luma", alerta Mavi. Mas Luma está decidida. "Eu não posso deixar que ele vença. Esse quadro é tudo para mim." Enquanto isso, Berta toma uma decisão crucial sobre seu relacionamento com Cirlei. Após uma longa reflexão, ela decide que é hora de seguir em frente. "Eu mereço ser feliz", murmura para si mesma. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Mavi e Luma, unidos pela necessidade de recuperar o quadro, fecham um acordo com Molina. "Se você nos ajudar, prometemos não te denunciar", diz Mavi, olhando firmemente nos olhos dele. A tensão no ar é palpável, mas Molina parece satisfeito com a proposta. Por fim, Mércia propõe um brinde ao amor diante de Molina, Mavi e Luma. "Que possamos sempre lutar pelo que é certo", diz ela, levantando seu copo. Os quatro se entreolham, cada um com seus próprios segredos e medos. A trama se intensifica com a dramática situação de Mavi, que se encontra aprisionado na Ilha dos Corvos, um local que se tornou sinônimo de desespero e opressão. O público pode se preparar para momentos de forte tensão, com um confronto eletrizante entre Mavi e Mércia, que promete ser um dos pontos altos da novela. O jovem, que está sob a vigilância constante da matriarca, desafiará a figura autoritária da mãe, colocando em risco não apenas a sua vida, mas também a dinâmica familiar já desgastada. A Ilha dos Corvos não é apenas um cenário, mas um verdadeiro personagem na narrativa. Com suas paisagens sombrias e a constante sensação de aprisionamento, a ilha reflete o estado emocional dos personagens. Mavi, preso junto com Luma e Molina, sente o peso da pressão psicológica e física imposta por Mércia. A ex-governanta, que uma vez foi a guardiã da família, agora se transforma na vilã de sua própria história, disposta a tudo para manter a família unida. Em um momento de desespero, Mavi decide confrontar a mãe. Ele grita com uma mistura de raiva e desespero. "Eu saio daqui a nado, e para me impedir você vai ter que me matar. É isso que você quer?" Essa provocação não é apenas um grito de liberdade, mas uma declaração de guerra. Mavi está ciente de que sua vida está em jogo, mas a necessidade de se libertar da manipulação de Mércia é mais forte. Essa cena marca um ponto de virada na relação tóxica entre mãe e filho, revelando as camadas de manipulação emocional que permeiam seus encontros. A relação entre Mavi e Mércia é complexa e multifacetada. Desde a infância, Mavi sempre foi o filho perfeito aos olhos de Mércia, que projetava suas expectativas e sonhos sobre ele. No entanto, essa pressão constante gerou um ressentimento profundo. Mavi, cansado de ser um fantoches nas mãos da mãe, começa a agir de forma impulsiva, desafiando a autoridade dela. Esse momento de rebelião não é apenas um ato de desespero, mas uma tentativa de recuperar sua identidade e autonomia. Mércia, por outro lado, não está disposta a abrir mão de seu controle. Sua resposta ao desafio de Mavi é fria e calculada. "Ninguém vai sair daqui", dispara,
com uma determinação que revela sua obsessão em manter todos sob seu domínio. Essa frase ecoa como uma sentença, reforçando a ideia de que Mércia está disposta a ir até as últimas consequências para manter sua visão distorcida de família. À medida que a trama avança, a tensão entre Mavi e Mércia se intensifica. Os apelos de Mavi caem em ouvidos surdos, e Mércia se torna cada vez mais implacável. Ela recorre a métodos extremos para garantir que sua família permaneça unida, incluindo a contratação de homens armados e a utilização de um cão de guarda feroz. Esse ambiente de medo e opressão cria um clima de suspense, onde a qualquer momento a situação pode se tornar explosiva. Os outros personagens, Luma e Molina, também desempenham papéis cruciais neste drama. Luma tenta intervir e apaziguar a situação, mas se vê impotente diante da força da matriarca. Molina, por sua vez, observa a dinâmica familiar com preocupação, percebendo que a obsessão de Mércia pode levar a consequências trágicas. Mércia, completamente fora de si, se torna uma figura trágica. Sua obsessão em reunir a família à força é alimentada por memórias de um passado idealizado, onde todos estavam juntos e felizes. No entanto, o que ela não percebe é que sua abordagem coercitiva apenas afasta Mavi e os outros. A busca desesperada por controle revela uma fragilidade emocional que a torna ainda mais perigosa. O público começa a perceber que Mércia, em sua busca por um ideal de família, está se tornando a própria vilã de sua história. Sua incapacidade de aceitar a realidade e a resistência de Mavi a tornam uma personagem complexa, que provoca tanto empatia quanto aversão. À medida que a história se desenrola, o clímax se aproxima. Mavi, determinado a escapar, começa a elaborar um plano. Ele sabe que a única maneira de se libertar é confrontar Mércia de frente. Essa decisão não é fácil, pois implica em arriscar tudo o que ele conhece e ama. No entanto, a necessidade de liberdade e a busca por sua identidade são mais fortes do que o medo. O confronto entre mãe e filho promete ser uma das cenas mais impactantes da novela. O público ficará na expectativa, torcendo por Mavi, mas também temendo o que Mércia pode fazer em sua fúria. A tensão é palpável, e a narrativa se torna um reflexo das complexidades das relações familiares, onde amor e ódio muitas vezes coexistem. Este arco narrativo levanta questões profundas sobre a dinâmica familiar e os limites do amor. Até onde uma mãe pode ir para proteger seu filho? E até onde um filho deve ir para se libertar das expectativas de sua mãe? Essas perguntas ressoam no coração da trama, convidando o público a refletir sobre suas próprias experiências e relações. Du terá um final emocionante, ela conquistará uma vitória gigantesca ao se tornar a chefe do restaurante do resort, fechando um ciclo de superação em sua trajetória. A mulher se surpreenderá ao ser escolhida por Luma para comandar a cozinha do Violeta, ocupando o lugar que antes da Patricinha foi de Viola. Essa mudança não representa apenas uma nova posição, mas uma verdadeira transformação na vida de Du, que sempre lutou para encontrar seu espaço em um mundo que muitas vezes a subestimou. Durante uma reunião tensa com a equipe do restaurante, Luma, que sempre foi uma líder forte e decidida, rebaterá a sugestão de colocar uma nova chefe em seu lugar. Por que eu precisaria trazer alguém se já temos uma pessoa competente e pronta para assumir essa função? Questiona com firmeza. A sala se enche de expectativa e os olhares se voltam para Du, que está nervosa, mas esperançosa. Luma, percebendo a ansiedade no ambiente, fará um certo suspense antes de entregar um uniforme de chefe a Du. A expressão de surpresa no rosto de Du será inigualável e, visivelmente emocionada, ela perguntará: "Eu?" Luma, com um sorriso encorajador, responderá que sim. Quem mais poderia ser? O Violeta só resistiu durante essa confusão toda graças a você. O seu talento e a sua dedicação salvaram o Violeta.
declarará a Patricinha com um brilho nos olhos. Essa declaração não é apenas um reconhecimento, mas uma reafirmação do valor que Du sempre teve, mas que muitas vezes não conseguiu enxergar em si mesma. Com essa escolha, Luma também se despede da cozinha, decidindo se tornar a CEO do grupo no lugar de Mércia, criando uma nova dinâmica dentro da empresa e abrindo espaço para Du brilhar. O gesto de Luma representará não apenas a valorização de Du, mas também um marco em sua jornada de autoconfiança. Eu nunca acreditei que tivesse algum talento, mas vir trabalhar aqui nesse restaurante mudou completamente a minha vida. Eu prometo dar o melhor de mim, discursará Du, com lágrimas nos olhos. Sua voz, antes hesitante, agora transborda determinação e esperança. A equipe toda, então, irá para parabenizar Du. Todos vão reconhecer seu esforço e transformação ao longo da trama, e a atmosfera se encherá de alegria e celebração. A escolha de Du como chefe não é apenas um final feliz, mas um símbolo de empoderamento e resiliência. O público testemunhou sua jornada desde o início, quando Du começou a saga vendendo doces na praia e sustentando um marido e 2 filhos encostados e malandros. Ela enfrentou desafios imensos, lidando com a pressão de uma vida que parecia sem saída. A separação foi um divisor de águas. Du, ao conseguir o emprego no restaurante quando estava na pior, encontrou uma nova razão para lutar. A relação com o novo amor também foi crucial para sua transformação. Ele a tratava com respeito e carinho, algo que Du nunca havia experimentado em sua vida anterior. Essa nova dinâmica amorosa não apenas a apoiou emocionalmente, mas também a incentivou a acreditar em seu potencial. O amor que ela encontrou não era apenas romântico, mas um amor que a ajudou a redescobrir a si mesma. Conforme Du se estabelece como a nova chefe, os desafios não param por aí. Ela terá que lidar com a pressão de manter o Violeta em alta, enfrentando críticas e expectativas. A equipe, embora animada, também ficará ansiosa com as mudanças. Du, no entanto, se mostrará à altura do desafio. Ela começará a implementar novas receitas, misturando sabores e criando pratos que refletem sua identidade e suas experiências de vida. Os clientes do Violeta logo perceberão a diferença. O restaurante, que já era conhecido por sua qualidade, agora brilhará ainda mais sob a liderança de Du. Sua paixão e dedicação se refletirão em cada prato, e a clientela começará a elogiar não apenas a comida, mas a atmosfera renovada que Du traz. Ela fará questão de interagir com os clientes, ouvindo suas opiniões e ajustando o cardápio conforme necessário. Essa conexão com o público será um dos pilares do sucesso do Violeta. Além disso, Du se tornará uma mentora para outros funcionários do restaurante. Ela começará a ensinar os novos cozinheiros, compartilhando suas técnicas e incentivando-os a expressar sua criatividade na cozinha. Essa troca de conhecimento criará um ambiente de trabalho colaborativo e inovador, onde todos se sentirão valorizados. Du se tornará uma figura inspiradora, não apenas pela sua história, mas pela forma como lidera e inspira os outros a se superarem. À medida que a trama avança, o público verá Du enfrentando novos desafios, incluindo a concorrência de outros restaurantes e a necessidade de se adaptar às novas tendências gastronômicas. Mas, armada com a confiança conquistada e o apoio de sua equipe, Du mostrará que é capaz de superar qualquer obstáculo. Sua trajetória se tornará um exemplo de que, com determinação e apoio, é possível transformar a vida. À medida que Du se estabelece como a nova chefe do Violeta, sua jornada se transforma em um verdadeiro testemunho de resiliência e autoconfiança. A trajetória, que começou com desafios e incertezas, agora se revela como uma celebração da força feminina e da capacidade de superação. Du não apenas conquistou uma posição de destaque, mas também se tornou uma fonte de inspiração para todos ao seu redor, mostrando que a verdadeira grandeza
reside na coragem de se reinventar. O sucesso do restaurante sob sua liderança não é apenas medido pela qualidade da comida, mas pela atmosfera de camaradagem e apoio que ela cultivou entre os membros da equipe. Du, ao compartilhar suas experiências e conhecimentos, transforma o Violeta em um espaço onde cada funcionário se sente valorizado e motivado a dar o seu melhor. Depois de colocar Isis atrás das grades, Berta decidirá recomeçar seu relacionamento com Shirley em outro endereço. A milionária, que sempre viveu cercada de opulência e excessos, perceberá que o verdadeiro valor da vida não está nas posses materiais, mas nas relações e experiências que constrói ao lado de quem ama. Assim, ela venderá a majestosa mansão que foi palco de tantas alegrias e tristezas e se mudará com o companheiro para um apartamento menor e mais simples no Rio de Janeiro, longe das tristezas de suas recentes descobertas na novela. O anúncio da mudança ocorrerá depois de Berta superar as dificuldades que enfrentou. No penúltimo capítulo, enquanto as últimas luzes do sol se põem sobre Angra dos Reis, Berta e Shirley farão as malas, preparando-se para deixar a mansão que tanto simbolizou o passado de Berta. As paredes daquela casa guardam memórias, risos e lágrimas, mas também segredos que ela prefere deixar para trás. Cada cômodo traz à tona lembranças que Berta gostaria de esquecer, desde os momentos felizes até os mais dolorosos que a vida lhe impôs. Durante a cena de preparação para a mudança, Berta refletirá sobre sua decisão e compartilhará suas emoções com o neto Tomás. Ela se sentará com ele em um dos sofás da sala, agora quase vazia, e começará a falar sobre sua escolha. Eu e Shirley decidimos ter uma vida mais simples, Tomás, e essa casa acabou ficando grande demais, dirá a empresária, com um olhar que mistura nostalgia e esperança. Ela explicará que sua escolha é movida pelo desejo de deixar para trás as lembranças tristes do passado, que a assombram e a impedem de viver plenamente. Berta, em seu íntimo, sabe que a mansão, apesar de ser um símbolo de status e poder, se tornou um peso emocional. Tomás, embora surpreso com a decisão da avó, dará todo o seu apoio. Se é assim, agora que vocês se entenderam, só me resta desejar que sejam felizes, soltará o jovem, compreendendo a necessidade da avó de recomeçar em um novo lugar, mais tranquilo e longe de tudo que eles viveram ali. Ele sempre admirou a força de Berta, e mesmo que a mudança represente uma grande transformação, ele sabe que é o que ela realmente precisa para seguir em frente. Tomás, que já passou por suas próprias batalhas emocionais, reconhece a importância de deixar o passado para trás e buscar um futuro mais promissor. A mudança para o Rio de Janeiro também representará uma oportunidade de Berta reconstruir sua vida com Shirley, em um apartamento menor e aconchegante, sem precisar ter empregados. A ideia de um lar mais simples a atrai, pois acredita que a verdadeira felicidade reside na convivência e na construção de momentos significativos. Sair daqui também vai ser bom para construir novas memórias em um lugar novo. E deixar as lembranças ruins para trás, completará Berta, com um sorriso esperançoso no rosto. Ela imagina como será a nova vida, cheia de possibilidades e novas experiências. Shirley, sempre ao lado de Berta, apoiará a decisão e afirmará que o novo lar deles será um lugar cheio de amor. Ela começará a sonhar em voz alta sobre como será o apartamento. Vai ter uma estante para os livros e um quarto para você, Evelyn e Henriquinho irem lá nos visitar. Ela adiantará para Tomás, que já imagina as tardes de risadas e histórias compartilhadas entre eles. A ideia de um espaço onde todos possam se reunir traz um brilho nos olhos de Berta, que anseia por momentos de felicidade e união familiar. Enquanto começam a empacotar os pertences, Berta recorda momentos marcantes que viveram na mansão. Desde as festas luxuosas que organizou, onde a elite se reunia, até os jantares íntimos com Shirley,
onde o amor floresceu entre risadas e confidências. No entanto, a lembrança de Isis e os conflitos que surgiram a fazem perceber que o luxo não traz felicidade. A vida é feita de momentos, e não de coisas, reflete Berta, enquanto coloca uma foto antiga em uma caixa. A trama terá uma passagem de tempo de meses, e Berta surgirá com o companheiro no último capítulo no casamento de Fátima e Gael. Esse evento será um marco importante, não apenas pela celebração do amor, mas também pela nova fase que Berta e Shirley estão prestes a iniciar. Eles estarão rodeados de amigos e familiares, celebrando não apenas a união do casal, mas também a nova vida que escolheram juntos. O casamento será uma verdadeira festa, com música, dança e alegria, simbolizando a renovação e a esperança que Berta carrega em seu coração. Com cada detalhe da cerimônia, Berta sentirá que está finalmente em paz. A alegria da festa contrastará com as sombras do passado, e ela se permitirá viver plenamente aquele momento. O amor que ela e Shirley construíram será celebrado, e a presença de Tomás, Evelyn e Henriquinho tornará tudo ainda mais especial. Berta se lembrará de como a vida pode ser surpreendente, e como as escolhas que fazemos moldam nosso destino. Enquanto dança, Berta refletirá sobre como a vida pode ser surpreendente e como as escolhas que fazemos moldam nosso destino. Ela perceberá que não importa onde esteja, desde que esteja ao lado de quem ama, tudo se torna possível. A simplicidade da nova vida a encherá de gratidão, e ela se sentirá livre para ser quem realmente é, longe das amarras do passado. Berta e Shirley, em seu novo lar, começarão a criar um espaço que reflete não apenas suas personalidades, mas também suas esperanças e sonhos. A decoração será uma mistura de itens antigos e novos, cada peça escolhida com carinho e significado. Eles planejam um pequeno jardim na varanda, onde poderão cultivar flores e ervas, trazendo um toque de natureza para o cotidiano. A ideia de cuidar de algo juntos os unirá ainda mais, proporcionando momentos de tranquilidade e reflexão. Além disso, a mudança para o Rio de Janeiro permitirá que Berta e Shirley explorem novos lugares, conheçam novas pessoas e se envolvam em atividades que nunca tiveram a oportunidade de experimentar antes. Eles sonham em passear pela praia, fazer caminhadas em trilhas e descobrir restaurantes locais, onde poderão desfrutar de uma culinária diversificada e deliciosa. A vida simples que escolheram promete ser repleta de aventuras e descobertas, e Berta sente-se animada com a perspectiva de um futuro brilhante. Prestes a se casar com Gael, Fátima vestida de noiva, passará por momentos de terror quando for sequestrada por seu ex-marido, Robson. Tudo começa em um dia ensolarado, com o céu azul e a brisa suave do mar, ideal para um casamento à beira-mar. Fátima, já com 9 meses de gravidez, se prepara para o grande dia com a ajuda de suas melhores amigas, Diana e Berta. Ambas estão radiantes, ajudando-a a se arrumar e a colocar o vestido branco que a deixará deslumbrante. O clima é de festa, com risadas e lembranças de momentos passados, enquanto a expectativa do casamento cresce. Após dar os últimos retoques no visual, Fátima se despede das amigas e entra em um carro que a levaria até a praia, onde seria realizada a cerimônia. A música suave toca ao fundo, criando uma atmosfera mágica. No entanto, para sua surpresa, ao olhar para o motorista, ela percebe que é Robson quem está ao volante. Assustada, Fátima confronta o ex-marido. "O que você está fazendo, seu maluco?" pergunta, a voz tremendo de nervosismo. "Estou impedindo a mãe do meu filho de fazer uma loucura", responde o crápula, deixando claro que não aceitará que ela se case com Gael. O olhar de Robson é intenso, quase maníaco, enquanto ele acelera em direção a um destino desconhecido. Enquanto isso, na praia, Gael começa a sentir que algo está errado. Ele observa o tempo passar e a ausência de Fátima se torna angustiante. Preocupado e ansioso, ele tenta alertar os convidados,
mas todos acham que o atraso de Fátima é apenas algo normal antes de um casamento. A música que deveria embalar o momento agora é apenas um eco distante de sua ansiedade crescente. Dentro do carro, Fátima entra em pânico ao perceber que Robson trancou as portas e está indo para longe da praia. Desesperada, ela tenta convencê-lo a parar, mas o sequestrador continua com seu plano. Loucura é você casar com aquele moleque. Devia me agradecer, eu tô salvando o meu filho, afirma Robson, sua voz carregada de raiva e possessividade. Fátima, gritando, corrige. É filha! Eu vou ter uma menina! A revelação parece não ter impacto sobre Robson, que ainda está preso em sua própria realidade distorcida. Ainda não me acostumei com isso. De qualquer forma, eu não vou aceitar que minha filha seja criada por um marginalzinho. Robson, você vai preso? Para onde está me levando? Questionará ela, tentando manter a calma em meio ao caos. Com um comportamento cada vez mais obsessivo, Robson revela sua intenção de fugir com Fátima para um lugar distante, onde ele acredita que poderão viver como uma família novamente. Vou levar você para qualquer lugar bem longe, onde a gente possa criar o nosso filho, quer dizer, nossa filha juntos. Eu e você vivendo como marido e mulher de novo, como nunca devia ter deixado de ser, diz ele, ignorando os apelos desesperados da noiva. A estrada se estende à frente e Fátima tenta pensar em uma maneira de escapar. Ela se lembra da força que sempre teve, da determinação que a levou a construir uma carreira de sucesso e a se libertar de Robson. Você não pode fazer isso, Robson. Eu não te amo mais. Eu estou com Gael agora. Grita, seu coração acelerado, enquanto as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Robson, no entanto, parece surdo às súplicas dela. Amor é uma palavra vazia. O que importa é a família, e eu vou lutar por isso. Não vou deixar que você destrua tudo o que construímos, mesmo que isso signifique fazer o que for preciso, ele diz, a raiva transparecendo em cada palavra. A tensão aumenta à medida que Fátima tenta raciocinar com Robson, buscando apelar para qualquer vestígio de humanidade que ainda possa existir nele. Pense na nossa filha, Robson. Ela merece crescer em um lar cheio de amor, não em um ambiente de medo e violência. Ela tenta desesperadamente tocar o coração dele, mas a resposta é uma risada sarcástica. Amor? O que você sabe sobre amor? Você trocou nossa família por um marginalzinho. Agora você vai entender o que é realmente ser uma mãe. Ele responde, desdenhando suas palavras e acelerando ainda mais o carro. Dentro do veículo, o clima se torna insuportável. Fátima se sente claustrofóbica, cercada por um homem que um dia a amou, mas que agora representa seu maior pesadelo. Ela tenta pensar em um plano, mas a adrenalina e o medo a paralisam. O carro avança por uma estrada deserta, longe da civilização, e a solidão do lugar só intensifica seu desespero. Fátima tenta mais uma vez. Robson, eu sei que você ainda se importa comigo. Lembre-se dos momentos bons que tivemos. Podemos encontrar uma solução que não envolva isso tudo. Mas suas palavras parecem apenas alimentar a fúria de Robson, que a vê como uma traidora. Momento bom? Você quer falar de momentos bons enquanto me abandona? Não, Fátima. Você não entende o que eu sinto. Eu não vou deixar que você me tire o que é meu, nem que eu tenha que lutar contra tudo e todos. Ele grita, a raiva transbordando. Fátima percebe que a situação está se tornando cada vez mais perigosa. O desespero a consome e, em um ato de coragem, ela decide que precisa agir. Se você me deixar ir agora, eu prometo que não vou chamar a polícia. Vamos conversar, Robson. Vamos encontrar uma solução que funcione para nós e para nossa filha, sugere, tentando encontrar um terreno comum. Robson hesita por um momento, mas logo a expressão de seu rosto se endurece novamente. Você acha que eu vou acreditar em você? Você só quer me manipular. Eu conheço você, Fátima. Você sempre foi boa em mentir, ele responde, a desconfiança dominando seu olhar.
A estrada se torna um labirinto de emoções e Fátima luta contra o pânico que a invade. Ela sabe que precisa ser forte, não apenas por si mesma, mas pela vida que carrega dentro de si. Robson, não faça isso. Pense na nossa filha. Pense no futuro dela. Grita, a voz embargada pela tensão. Fátima percebe que a única maneira de se libertar de Robson é confrontar diretamente seus medos e a realidade distorcida que ele criou. A estrada deserta à sua frente simboliza não apenas a fuga, mas também a prisão emocional em que ambos se encontram. Enquanto o carro acelera em direção ao desconhecido, a mente de Fátima se enche de pensamentos sobre o futuro de sua filha e o tipo de vida que ela deseja construir. Ela começa a lembrar das lições que aprendeu ao longo dos anos, da força que desenvolveu ao enfrentar os desafios da vida. A imagem de Gael, esperando ansiosamente por ela na praia, torna-se um farol de esperança. Fátima decide que não pode permitir que o passado a defina, nem que o medo a mantenha cativa. Com um novo senso de determinação, ela se volta para Robson. Eu não sou mais a mulher que você conheceu, Robson. Eu cresci, eu mudei, e você também precisa mudar. Você pode decidir ser um pai presente para nossa filha, mas isso não pode incluir ameaças e violência, ela declara, sua voz firme e carregada de emoção. Fátima tenta apelar para a parte de Robson que ainda pode ser alcançada, buscando não apenas a sua própria liberdade, mas também a redenção dele. Robson, por sua vez, se vê em um dilema emocional. A luta interna entre o amor que ainda sente por Fátima e a raiva que o consome o faz hesitar. Ele olha para ela e, por um breve momento, a máscara de possessividade se desfaz, revelando um homem confuso e perdido. Eu só queria que fôssemos felizes de novo. Eu não sei como lidar com isso. Ele admite, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. Fátima, percebendo a fragilidade de Robson, tenta se aproximar ainda mais. Nós podemos encontrar um caminho, Robson. Não precisa ser assim. Pense na nossa filha. Ela merece um pai que a ame de verdade, não alguém que a ame com medo, ela diz, suas palavras ressoando com a esperança de um futuro melhor. Nesse momento de conexão, o carro começa a desacelerar. Robson, lutando contra seus próprios demônios, finalmente começa a entender que a verdadeira força não está em controlar, mas em deixar ir. Ele admite que não pode forçar Fátima a voltar para ele e que a felicidade dela é mais importante do que sua possessividade. Com lágrimas nos olhos, Robson finalmente para o carro em um local seguro. O silêncio que se segue é pesado, mas cheio de possibilidades. Fátima aproveita a oportunidade para sair do veículo, sentindo o vento fresco em seu rosto, como se estivesse respirando pela primeira vez em meses. Ela se vira para Robson e diz: se você realmente ama nossa filha, comece a cuidar de si mesmo. Procure ajuda. Nós dois podemos ser melhores. Robson a observa, uma mistura de dor e compreensão em seu olhar. Ele sabe que a jornada para a recuperação e a mudança será longa, mas a semente da esperança foi plantada. Eu vou tentar, Fátima. Por ela, eu vou tentar. Ele promete, a sinceridade em suas palavras ecoando na vastidão da estrada. Enquanto Fátima se afasta, seu coração está cheio de alívio e esperança. Ela sabe que o caminho à frente será desafiador, mas agora está livre para construir uma nova vida, não apenas para si, mas também para sua filha. A praia onde Gael a espera é um símbolo de renascimento e novas oportunidades. Fátima caminha em direção a esse futuro, determinada a criar um lar cheio de amor e segurança. Luma finalmente se vê diante da verdade sobre a morte de seu pai biológico. O que parecia ser um mistério envolto em sombras e segredos, agora se revela como um pesadelo horrendo. Luma ficará completamente horrorizada ao descobrir que Molina, um dos vilões mais cruéis da narrativa, foi o responsável pela morte brutal de Alfredo, seu pai. No primeiro capítulo da trama,
um evento crucial é estabelecido. Alfredo recebe um telefonema angustiante de Cecília, sua esposa, informando que Luma, sua filha, está prestes a nascer. O momento deveria ser de alegria, mas o destino cruel se interpõe. Enquanto Alfredo se apressa para o hospital, a tensão no ar é palpável. Infelizmente, a alegria se transforma em tragédia quando, durante o parto, Cecília perde a vida, deixando Alfredo devastado e sozinho. No entanto, o que ele não sabia era que o verdadeiro horror ainda estava por vir. Enquanto lidava com a dor de perder sua amada, Alfredo se torna alvo da traição e do ódio de Molina e Mércia, que arquitetaram um plano macabro. Em uma cena de pura maldade, a dupla de vilões consegue dopar Alfredo, tornando-o incapaz de se defender. A crueldade deles não tem limites, e a cena se torna ainda mais sombria quando eles colocam Alfredo dentro de uma gaveta no necrotério, como se fosse um objeto descartável, sem valor. Desde aquele fatídico dia, Luma cresceu sem saber os detalhes horrendos que cercavam a morte de seu pai. O único conhecimento que ela possui é que Molina é o assassino. Mas a extensão da brutalidade de seus atos permanece oculta, envolta em mistério e dor. A ausência de seu pai e a falta de respostas tornam-se uma sombra constante na vida de Luma, moldando suas experiências e suas relações. À medida que a trama avança, o mistério em torno da morte de Alfredo começa a se desenrolar, e a verdade vem à tona de maneira impactante. No clímax da história, Luma se vê em uma conversa reveladora com Mavi. Eles discutem a situação de Mércia, que está presa após ter cometido um ato de violência contra Molina. A tensão é palpável, e Luma, ainda em choque, menciona a revelação sobre a morte de seu pai. Eu conversei com o doutor. Fontes, parece que tem uma boa chance dela ser absolvida, ou pelo menos ter a pena atenuada. Eu ainda tô chocada de saber como o meu pai biológico morreu. Que horror, meu Deus! Agora eu entendo por que a tia Regina chama o Molina de demônio. É isso que ele era. Dirá Luma, sua voz tremendo de emoção e incredulidade. A expressão de horror em seu rosto reflete a dor que ela sentiu ao descobrir que o homem que deveria protegê-la foi brutalmente assassinado. Mavi, sempre pronto para apoiar Luma, tenta oferecer consolo e perspectiva. No fundo, minha mãe foi sim um fantoche na mão daquele homem, e no final ela entendeu, não ficou do lado dele que seria mais fácil para ela, comenta Mavi, refletindo sobre a manipulação e o controle que Molina exerceu sobre aqueles ao seu redor. Revelando não apenas a dor de Luma, mas também a luta de Mavi para compreender a complexidade das relações familiares e as escolhas feitas sob pressão. Entretanto, o que Luma não sabe é que a verdade sobre a participação de Mércia no assassinato de Alfredo permanece oculta. A revelação de que Mércia ajudou Molina em sua maldade é um detalhe que, se descoberto, pode mudar completamente a percepção que Luma tem sobre sua família e seus relacionamentos. O fato de que Mércia, uma figura que Luma considera como parte de sua vida, teve um papel tão sombrio na morte de seu pai, é uma reviravolta que pode devastar a jovem. A tensão entre Luma e Mércia, que já foi uma relação de confiança, agora se torna um campo de batalha emocional. Luma, ao descobrir a verdade sobre seu pai, se vê em um dilema: como lidar com a traição e a dor, e como isso afetará seu futuro? O peso do passado e as revelações que vêm à tona não apenas moldam a identidade de Luma, mas também desafiam suas relações com aqueles ao seu redor. À medida que a história se desenrola, a luta interna de Luma se intensifica. Ela se vê confrontada com uma série de decisões difíceis. Como lidar com a dor da perda e a traição ao mesmo tempo? E como isso afetará sua relação com Mavi, que sempre esteve ao seu lado? O desfecho da trama promete ser explosivo, com Luma em busca de justiça e compreensão, enquanto enfrenta os fantasmas de seu passado.
A jornada de Luma se transforma em um poderoso testemunho sobre a busca pela verdade e a luta pela justiça em um mundo repleto de traições e segredos. A revelação da morte brutal de seu pai biológico, Alfredo, não apenas desestabiliza a vida de Luma, mas também a força a confrontar os fantasmas do passado que sempre a assombraram. Com a verdade sobre Molina e Mércia finalmente exposta, Luma se vê diante de uma encruzilhada emocional. A dor da perda é intensificada pela traição de Mércia, uma figura que ela considerava próxima e confiável. O dilema moral que surge, perdoar ou buscar vingança, coloca Luma em um conflito interno profundo, refletindo as complexidades das relações humanas. A luta de Luma para reconciliar o amor que sente por sua família com a horrenda realidade que descobre é um tema universal que ressoa com muitos espectadores. A transformação de Luma ao longo da trama é notável. Inicialmente, ela é uma jovem ingênua, alheia às sombras que cercam sua vida. À medida que os segredos são revelados, ela se torna mais forte e determinada, disposta a enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa ela possa ser. Essa evolução é inspiradora e serve como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a busca pela verdade pode levar à libertação e à autodescoberta. A relação entre Luma e Mavi também passa por uma metamorfose significativa. O apoio incondicional de Mavi, mesmo diante das revelações devastadoras, destaca a importância da amizade e da lealdade em tempos de crise. Essa amizade se torna um farol de esperança em meio ao caos, mostrando que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível encontrar apoio e compreensão. O desfecho da trama promete ser emocionante e cheio de reviravoltas. Luma, agora armada com a verdade, deve decidir como proceder. Ela pode escolher buscar justiça por meio do sistema legal, enfrentando os responsáveis pela morte de seu pai, ou pode optar por um caminho mais sombrio, buscando vingança. Essa escolha não apenas moldará seu futuro, mas também afetará as vidas de todos ao seu redor, incluindo Mércia, que, após ser presa, se vê diante de suas próprias consequências.